Bom dia a todos vocês, que possamos começar essa segunda-feira com energias novas, edificantes. Bom dia, Meire, bom dia, Lara, bom dia, Pati, bom dia, Lúcia. Bom dia a todos vocês. Vamos então começar as nossas atividades. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 19, itens 6 e 7. A fé inabalável. Mas antes de começarmos, Luciana, né? Tá certo. Desculpa aí, Luciana. Bom dia, Iana. Bom dia, Érica, Andréa, Eliane, Grécia. Bom dia a todos vocês. E vamos fazer a nossa prece inicial para buscarmos a condição de estarmos mais atentos com a mensagem que vai ser colocada hoje. Jesus, querido amigo, irmão nosso, aqui estamos, agradecidos por mais essa live, por estarmos aqui contigo e pedindo a Ti, Deus, pedindo a Ti, Jesus, as energias necessárias para esse entendimento, pedindo a Ti a Tua proteção, Teu discernimento, Tua luz, para que assim nós, encarnados e desencarnados, possamos estarmos com essas energias de amor, de compreensão, de estudo. Muito obrigado, graças a Deus. Bom dia, Jordana. Bom dia, Andressa. Bom dia, Lilian. Andréa Cavalcante, bom dia. Então vamos fazer nossa reflexão, nossa condição de buscar entender a mensagem que está no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e falar sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Bom dia, Terezinha. Então, item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega, aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo, e assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconiza alguém a fé cega sob um ponto de crença. É confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Bom dia, Denise. Bom dia, Denise, duas vezes, né, que tem duas Denise na sala. Bom dia, Duda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Barbosa Neto. E aí, continuando, agora o item 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve
donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, uma centelha baixa para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, senão pelo menos evidente de naturezas retardatárias. A primeira já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, então com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará e não se ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que ele apresenta as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve, não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então vamos refletir, buscar condições para entender melhor essa passagem linda da fé inabalável. E nesses momentos de pandemia, nós estamos sendo chamados para essa fé, porque as dificuldades são maiores, tanto com os problemas físicos como os financeiros, e nós precisamos entender o que está acontecendo para buscarmos, como diz a mensagem, vamos refletir mais ainda, para buscarmos a condição de aguentarmos esses momentos de dores, de sofrimentos, de angústias.
Bom dia, Maria da Cruz. Bom dia, Raquel. Bom dia, Ide. E vamos buscar uma condição de vermos agora a mensagem do ponto de vista religioso. Como é que é isso? Como é que é a fé? Porque do ponto de vista religioso nós temos os dogmas, né? Os dogmas são aquelas coisas que nós não podemos questionar. Não se pode mudar. É daquele jeito, é para ser daquele jeito. Não tem nada de mudança. Então é esse que é colocado. É uma fé que podemos dizer cega. E a fé cega não tem essa coisa de examinar. Tem que aceitar. Não pode verificar nada. Não pode buscar o entendimento da reflexão. Tem que aceitar. Aceitar tanto o verdadeiro como o falso. E aí, essa fé cega, ela se choca com as evidências e com a nossa razão. Porque nós somos seres, homens, a relação dos seres humanos, que temos a diferença com relação aos outros animais, o raciocínio. E precisamos usar esse raciocínio. Usar essa condição que temos diferenciada dos outros animais. E aí não podemos ficar calados com as coisas que existem no nosso dia a dia. Não podemos jamais. Porque se ficarmos calados, ficamos aceitando tudo aquilo que é colocado para nós, ou pelo padre, ou pelo pastor, ou pelo um orador espírita, que quer que seja, a gente não vai buscar verificar a coisa, nós podemos correr o risco de entrarmos para o fanatismo. De acharmos que só aquilo que nós estamos frequentando, a igreja A, B, C, ou então o espiritismo, outra coisa, o candomblé, só aquilo que serve. Só aquilo que é o certo. Só aquilo que é verdadeiro. Aquilo que estamos estudando. E quando aí vem as dificuldades, as dores, por estarmos, né, nessa fé cega, cedo ou tarde vai ter a queda, a desmoronar. Então a fé cega é essa condição que a gente não enxerga aquilo que está colocado para nós. Cada religião pretende colocar a sua fé exclusiva. Ora, se você fazendo isso, deixa de ser a fé verdadeira. Porque a fé não é exclusiva, não é de A, de B, C, D. São de todos nós. Temos que buscar a verdade. Tá como aquela passagem que está do samaritano que foi acolher a pessoa que estava ferida. E ele era o quê? Conhecido como pessoas distantes da lei divina. Distante da lei divina. Mas foi ajudar. Não é porque estava na igreja A, B, C. Ele foi ajudar a pessoa. Com a fé que está na razão. Então a fé verdadeira se baseia no futuro. Garante o futuro. Dá melhor condições para a gente entender que esses momentos que estamos aqui, essas dificuldades, elas são passageiras e são importantes para nós. Essa pandemia aí não é para melhorar fisicamente o corpo material. É claro que a gente tem que buscar a vacina, porque o espírito precisa do corpo para progredir. Mas essa pandemia vem para a gente buscar a condição de compreender, de buscarmos a fé, de entendermos o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo nesse planeta? Qual será o nosso objetivo? É de ficarmos sempre aí no sextor,
no sábado, no domingo, passa a semana trabalhando, aí final de semana, em vez da gente buscar o relaxar o corpo, o repousar, a gente, aí sexta, sábado, domingo, e aí na segunda-feira à noite é que vai descansar. Por causa do dia de descanso, não descansou. Aí segunda-feira à noite chega em casa, já vai logo, não, hoje eu estou cansado, por causa do final de semana que foi, né? É claro que os lazeres, temos que fazer os lazeres, mas os lazeres com cuidado com o nosso corpo, com equilíbrio. Bom dia, Sibeli, bom dia, João, bom dia, Gorete, bom dia, Mônica. E aí, com essa fé, nós vamos não temer. Vamos saber que a luz de Deus está conosco. E se trabalharmos esse ato de estar com Deus, melhor ainda nós vamos ter essa condição de aprendizado. A Denise coloca aqui, a fé é uma virtude muito importante que nos ajuda a ir para o caminho do bem. Temos que acreditar que tudo aquilo de ruim vai passar e que o planeta Terra é um lugar de provações. Além de provações, de expiação. Está mudando para a regeneração, mas ainda, né, está no provas e expiação. E aí, se nós viemos expiar, nós temos que ter a condição de expiar com mais lucidez. Expiar se é uma dor, se é um câncer, se é um problema físico. Expiar com paciência, com resignação. Se é uma prova, da mesma forma. Da mesma forma. Então, a fé não se prescreve, nem se impõe. Ah, você tem que fazer isso. Ah, na minha religião é ela que está correta. Jesus salva. Você tem que participar da minha religião para você estar salvo. Não existe, a fé não existe isso. Não existe fé desse jeito, porque a fé conquista de quem? De cada um. Eu não posso jamais dizer, Ingrid, tenha fé. Não posso. Posso dizer, Denise, tenha fé. Cada um vai buscar a condição de entender as coisas de Deus e aí, pela sua conquista, trabalhar essa fé. E todos nós estamos em condições de adquirir essa fé. Todos nós. Ninguém. Até aquelas pessoas, os que matam, que são assassinos hoje, eles vão ter essa condição de buscar a fé. Pode ser que não seja nessa encarnação. Mas vão ter essa condição. Porque Deus criou todos nós, simples e ignorantes, e todos nós vamos chegar lá na pureza, relativamente a Deus. E a verdade universal, ela não pode ser particular, como eu falei anteriormente. Temos que ir atrás, não da particular. E tem aquela frase que diz assim, água em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se nós não conseguimos agora, mas vamos lutar, 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 até chegar. É esse o objetivo de estarmos aqui no planeta. É de entendermos as coisas de Deus, e aí entendendo as coisas de Deus, nós vamos buscar, com mais condições, clareza, fazer aquilo que Ele colocou para nós. E que o Livro dos Espíritos nos mostra muito bem. E que o Evangelho que estamos aqui também da mesma forma mostra para nós. Nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. As provas estão aí. Como falei anteriormente, a pandemia é o momento de buscarmos ajuda. Nós pedimos a Deus paciência e resignação.
Então Deus não vai dar paciência, resignação, coloca na cabeça da gente, aqui, dentro do corpo, no espírito. Toma aqui a paciência, toma aqui a resignação. Não. Ele vai dar condições para que a gente possa conquistar. Então esse momento de dores agora é o momento da gente buscar conquistas. Paciência, resignação. Nos fortalecer para que esses momentos a gente não chore e fique blasfemando, fique reclamando de Deus. Ah, eu não mereço. Deus sabe. Tudo que acontece na nossa vida tem um plano. E foi projetado na reencarnação e tudo tem a assinatura de Deus. A assinatura de Jesus, o coordenador, o governador desse planeta. E aí, essas provas, como colocou a Denise, a expiação da mesma forma, são instrumentos para a gente buscar entender Deus e buscar a fé. Paciência, resignação, calma. Lá com o nosso parente ou nosso vizinho, tolerância. Como diz a Ingrid, é um exercício diário. E falando em exercício diário, eu me lembrei do Santo Agostinho, que ele diz: todo dia antes de dormir, faça uma reflexão do que você fez. Do que você fez. Qual é o que eu fiz? Foi correto ou não foi? Está de acordo com a lei divina ou não? E aí, se tiver, melhorar. Se não tiver, procurar tirar. Procurar tirar. E aí essa fé, por parte de alguns, ao descaso. Por outros, o temor de mudar de hábitos. Ah, mas para mim buscar agora essa melhoria, equilíbrio, eu tenho que não estar frequentando tanto mais as orgias. Ah, eu tenho que ficar dia de sexta-feira, eu digo que gosto de sair, eu vou lá pro centro. Não, vou nada. Então a gente fica colocando para frente, para frente, para frente. Aí quando o corpo físico já está cansado, agora é minha vez de fazer. E aí não tem mais condições, o corpo não deixa mais. Então, há também, nessa busca do não fé, de não ter fé, há também a coisa do orgulho. Ah, mas eu sei tudo sobre o corpo físico e eu consigo colocar remédios para ele, e aí o corpo fica beleza. Se acha, então eu sou um Deus. O que eu quero com Deus? Eu sou. Então o orgulho. Os cientistas, da mesma forma, não são todos, né? Mas é nessa ideia. E as verdades espirituais, elas vão crescendo, a gente vai observando a necessidade do estudo. Quanto mais a gente estuda, melhor nós vamos ter condições de compreender as coisas. Por isso que o Espiritismo coloca a fé raciocinada, estudar. Nada de ficar aceitando as coisas, as crenças. Ir atrás. Como é colocado por igrejas aí, que Jesus vai voltar. Que a gente nasce, aí morre, no caso eles dizem, morre, e vai ter um dia para Deus fazer voltar os corpos todinhos. A ciência diz, não, isso aí não tem condição. Não existe isso aí. Não existe. Aí a gente pode observar que não existe só uma encarnação. Porque tem pessoas que chegam aqui no planeta
E de repente ela começa a trabalhar a fé. Houve só uma palestra ou um estudo, ou uma missa, uma coisa, ou uma leitura do Evangelho, e aí a fé. Por quê? Foi dali? Não, de outra encarnação. Tem outros que chegam e ficam lutando, e não conseguem compreender, porque ainda está ainda com as energias negativas e não conseguiu essa compreensão. Como diz a Lucia, o conhecimento nos aproxima de Deus. E aí, essa facilidade é de outro momento, de outras encarnações. Tem esse entendimento, tem essa condição de compreender. Mas se eu não tenho ainda, vamos agora já fazer. Esse é o momento. Esse ano 2020, é um dos melhores anos para o nosso progresso. Ah, mas não presta, não serviu, foi inútil. Coisa nenhuma, foi útil. Porque através dele nós vamos buscar o entendimento de Deus e buscar a fé. Fortalecer. Ter a certeza que Deus existe e que esses momentos agora é para buscarmos o entendimento, aproximarmos de Deus. Aproximarmos de Deus. É esse momento agora. Não vamos ficar reclamando de países, de governadores, de cientistas, do diabo, que nem existe o diabo. Vamos fazer a nossa parte. Entender Deus, saber que tudo que existe, as coisas no mundo, é de acordo com a lei, e trabalharmos cada vez mais com esse aprendizado para chegarmos, aproximarmos de Deus mais ainda. É o momento de reunir a nós, fazer nossa reforma íntima, de se juntar com nossos familiares. Se está distante, nós temos a internet, nós temos o WhatsApp. Nós temos tantas coisas aí para trabalhar. E podemos evitar, a coisa ainda está ainda, evitar a aglomeração, porque não parou. Lá na Europa está novamente voltando. Então temos que ter cuidado. E fé em Deus. E nada de negarmos o que está acontecendo, de apontarmos as pessoas ou países culpados com isso. Não. Somos nós, pelas nossas energias negativas, que proporcionamos esse vírus. Vem a vacina, se não tivermos cuidado, não tivermos fé, nós vamos entrar novamente com esse vírus ou com outro. Mas temos que buscar, através da fé, a compreensão das coisas de Deus para estarmos cada vez melhor conosco mesmo e ajudando os outros. E aí aquela coisa, nós não podemos colocar a nossa fé com o outro, dentro do outro. Nós podemos trabalhar, conversar com ele, fazer o evangelho. Ah, mas é distante. Vamos ao WhatsApp. Podemos marcar qualquer horário com um familiar ou com vários. Olha que importância tem agora nesse momento da pandemia a internet, o WhatsApp. Dá para a gente fazer isso à distância. Trabalharmos. Nós estamos agora distantes. E olha como que é. Todos os dias. E tem dias que também tem à noite, quarta e quinta. Hoje tem um outro trabalho à noite. Então olha o contato maior. E aí é para percebermos que Deus Todo-Poderoso, Criador de todos nós, está conosco. Nós somos o guardião. Temos fé, paciência, resignação. Porque
As energias estão conosco. Deus diz, olha, escute a minha voz. Esse é o momento. A gente buscando escutar a voz de Deus, buscando estudar a sua lei, o livro dos Espíritos, é maravilhoso para isso. Tem tudo lá. A gente pode dizer assim, poxa, como é que é? Tem tudo. O Evangelho também tem tudo. Essa mensagem de hoje, ela serve para o momento agora. As outras mensagens do mesmo jeito. Então vamos tirar de nós, como está no capítulo A Fé Remove Montanhas, tirar essa negatividade de nós, tirar o egoísmo, o orgulho e buscarmos a fortaleza que é a fé, que aí a gente tem as dificuldades, mas vamos buscar resolver. Não nos abala, não chega a depressão, não chega a angústia. Vamos resolver com calma, com paciência. Então essa é a mensagem, uma bela mensagem de hoje. E vamos agora agradecer a esse Criador, Deus nosso Pai, esse momento tão belo. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia. Aqui estamos agradecidos por mais esse momento, por mais esse instante que tivemos contigo, ligado diretamente, sintonizado contigo, com os bons espíritos, com os nossos anjos guardiões. E que essa luz maravilhosa que estamos sentindo possa chegar às nossas casas, em todos os habitantes da nossa casa, com nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, aqueles que querem que a gente caia, aqueles que nós proporcionamos a queda, e a esses pedimos perdão pelos erros que fizemos. Que essa energia de amor chegue aos hospitais, às penitenciárias, aos abrigos, aos asilos, aos orfanatos, a todos aqueles que desencarnaram por esses dias, aos seus familiares, para confortar por esse momento. Que essa luz de amor chegue a todos desse planeta. Graças a Deus. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela participação. E que possamos, nesse início de semana, trabalharmos com fé, com coragem, com esperança. Que tudo passe e vamos aos poucos nos tornando equilibrados, harmônicos. Que a luz de Deus esteja com todos nós. Graças a Ele. Muita paz, harmonia. Até outra live. Graças a Deus.